Oi, boa tarde, cheguei. Sabe onde é que eu tô? Tô aqui no nosso colégio, na nossa sala. Que saudade, né? Vim aqui para matar uma saudade, que aí vocês vão olhando aqui o quadro, e aí vocês vão relembrando dos nossos dias aqui no colégio. Mas enquanto isso, enquanto nós temos que estudar em casa, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós terminamos a unidade 1 com muito louvor, estou muito feliz por isso, vocês estão se desenvolvendo bem, de uma forma muito boa, estou bem contente com isso. E hoje nós iniciamos a unidade 2, iniciamos o capítulo 1, que está lá na página 88 do nosso livro. E esse capítulo, ele inicia com fração. Fração, vocês já ouviram falar, você já tem alguns conceitos já prévios na sua mente. Fração nada mais é do que um pedaço, uma porção. Quando a gente fala uma fração de segundo, é um pedaço. Fração também remete à divisão. Geralmente eu divido algo e quando eu divido aquele algo que eu dou uma parte, eu dou uma fração, eu dou uma porção. Vamos supor que eu tivesse aqui comigo um chocolate que eu dividisse entre todos vocês aqui que estão me vendo aqui na nossa sala e eu dividisse ele em partes iguais, eu ia fazer uma fração. Eu ia dividir o meu todo em partes, eu ia dar partes para cada um de vocês e isso caracteriza uma porção de uma fração, tá? Vamos colocar isso assim no nosso quadro exatamente. Fração, então, ela é uma divisão. Vou pegar uma caneta aqui. Divisão. Ok? Fração, ela é uma divisão. E ela é representada desta forma aqui. A representação da fração se dá desta forma, em que o número que está em cima nós chamamos de numerador. E o de baixo nós chamamos de denominador. Ok? Essa fração, o número que está em cima nós chamamos de numerador e o de baixo de denominador. E aí, isso é uma fração. Ok? Eu tenho uma parte de duas partes que foi dividida. Ali no nosso livro, começa contando a história de uma garagem, tá? Vocês vão ler e vocês vão representar, depois do nosso vídeo corretivo, vocês vão ter tudo isso aqui. Mas então, o conceito que eu quero passar para vocês agora é relembrar que uma fração, ela é uma divisão de dois números, sendo que o primeiro número é o numerador e o segundo número é o denominador. Aqui no finalzinho do nosso livro diz assim, ó, denominador indica a quantidade de partes que o meu inteiro foi dividido. E o numerador indica a parte que foi considerada do inteiro. Eu vou exemplificar isso. Vamos supor, vou trazer de novo a história do chocolate. Então, eu tenho uma barrinha de chocolate, ok? E eu vou dividir a minha barra em pedaços. Então, aqui é uma barra. Uma barra. Vou botar aqui, ó. Uma barra de chocolate. Se eu fosse representar essa barra, que está toda cortadinha, já divididinha,
Se eu fosse representar ela numa fração, eu representaria de que forma? Então, vamos lá. O livro disse que a parte de baixo, aqui na página 88, vocês vão acompanhando comigo. Meu livro diz que a parte de baixo, que é o meu denominador, representa a quantidade de divisões do meu todo. Então, se eu contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho a minha barra de chocolate dividida em 10 pedacinhos. E se eu pegar e não der para ninguém o meu pedacinho de chocolate e ficar tudo para mim, eu vou ficar com quantas partes? Se eu pegar tudo e ficar para mim, eu vou ficar com 10 partes. Essa fração aqui representa o total. O total, tá? Mas eu pensei melhor e eu pensei muito e resolvi dividir com os meus alunos. Então tá, eu peguei e eu vou dar para o meu aluno um pedacinho de cada. Eu vou dar um pedacinho para cada aluno meu. Então, esse representa o todo. E se eu pegar um pedacinho, então, o 1 representa o que eu vou dar e o 10 representa a parte da divisão. Então, de novo, conforme o livro, o denominador representa aquilo que eu dividi, o quanto eu dividi. E o numerador representa aquilo que eu vou tirar, a parte que eu vou dar. Então, vamos supor que eu fique com peso na consciência e dê para alguém um quadradinho. Então, é a parte, representa um pedaço. Representa um pedacinho. E assim por diante. Se eu der 2, eu vou dar 2 décimos, porque eu vou dar 2 pedacinhos, ok? Então tá, eu vou dar para um aluno um décimo. Mas aí o nosso diretor passou aqui na minha sala, viu o meu chocolate e pediu: Charuto, me dá um pedaço desse teu chocolate. Aí eu dou até 2. Aí eu fui lá, vou riscar com outra cor para vocês, e dei 2 pedacinhos para o meu diretor. Então, eu vou colocar aqui, ó, aluno, aí aqui, diretor, eu dei para ele 2 pedacinhos de quanto? De 10. Então, esse aqui, ó o sinal batendo aí, ó, mas não terminou a aula não. Ó, vamos supor que eu tenha dado para o meu diretor 2 pedacinhos. Eu vou lá e dei para ele, ó, 2 pedacinhos para o meu diretor. Dei 2 pedacinhos para o meu diretor e dei um pedacinho para o meu aluno. Se eu dei 2 pedacinhos para ele lá da minha barra, eu dei 2 décimos para ele, ok? Aí, a tia Dai passou na minha sala, tia Dai, a coordenadora.
e disse: Tia Ruth, tô com uma fome, me dá um pedacinho do teu chocolate? Eu disse: dou, tia Dai, dou até mais. E eu dei 3 pedacinhos. Vou anotar aqui, ó, 3. Dei 3 pedacinhos para a coordenadora. Se eu dei 3 pedacinhos para a coordenadora, a minha fração é, eu dei 3 de 10, ok? Então, eu dei 3 pedacinhos para a tia Dai. Ó. Então, eu dei um pedacinho para o aluno, a fração é 1/10. Eu dei 2 pedacinhos para o diretor, 2/10. Ó, já vão ouvindo como que se fala. E eu dei 3 pedacinhos para a tia Dai, a nossa coordenadora, então 3 pedacinhos de 10. Vocês viram que o número que está dividindo, ele sempre repete? Ele sempre vai repetir. Porque o número que eu dividi o meu pedaço foi 10. Então, o numerador, ele sempre continua. O que muda foi a parte que eu tirei. Então, no começo eu tirei um pedacinho, 1/10. Depois eu tirei mais 2 pedacinhos, 2/10. E depois eu tirei mais 3 pedacinhos e para a tia Dai 3/10. Quando eu dou tudo isso aqui para alguém, com quanto que eu fiquei para mim, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 pedacinhos. Então, eu fiquei para mim, da professora, 4 pedacinhos de 10. 4/10. Se nós somarmos 1 mais 3, 4, mais 2, 6, mais 4, 10, chegaremos ao total da minha barra, porque eu fui distribuindo e eu dei. Vocês viram como que a gente faz a fração? É assim, ok? Ali na página 89 tem como se lê, leitura das frações. Então tá, todas as frações com denominador, frações com denominador de 2 a 9, tem uma regra. Vou colocar aqui para vocês. Quando a gente tem denominador 2, nós lemos 1 meio, porque ele chamamos de meio. O 3, vou mudar aqui, ó, em vez de 1, vou botar 2. Nós lemos 2 terços, ok? O 4, vamos botar aqui 2 quartos, tá? O 5, porque eu botei o 5 ali, quintos, ok? O 6, quatro sextos. O 7, vou botar aqui, ó. 3 sétimos. 7, tem acento. O 8, 4 oitavos.
e o 9 dois nonos, ok? Então, do 2 até o 9 no denominador é assim que nós lemos, ok? Depois disso, o 10, o 100 e o 1000, denominadores, vamos supor aqui 1 e 1, pode ser qualquer número, tá? Eu botei 1, mas pode ser qualquer número, ok? Você lê décimos, décimo. Se fosse 2, seria 2 décimos. 1 centésimo. 1 milésimo. Ok? Ah, se fosse 2 aqui em cima, 2 centésimos. Ok? E todo número, notem aí, deixa eu ler aqui, maiores que 10, todo número maior que 10, com exceção do 100 e do 1000, você coloca avos após o número. Exemplo, você faz 3,12 avos. Não tem acento, é avos. Aqui 5,17. Vou botar 27. Vou botar aqui para fazer um outro. Ó, 5, 27 avos. Ok? Maiores que 10, décimos, 27 avos. Tá ali na nossa tabelinha. O que eu falei, ó? Aqui fala do centésimo, do milésimo, do décimo e aqui fala do avos, ok? Com base nisso, nessa explicação que a tia deu, você tem que fazer as páginas 89, 90 e 91, ok? 89, 90 e 91, tá certo? Então, tá aqui. Depois eu mando o vídeo corretivo, que aí você tira mais dúvidas. E depois também conversamos no Zoom e terminamos as nossas dúvidas, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.